Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema, na verdade nem é um tema, é uma série de aulas que eu preparei para você que tá aí, minha filha, com o estoque lotado e encalhado e o ano tá passando e você tá aí desesperada. Você vai começar a partir de hoje a participar da nova série A Melhor Black Friday da Sua Vida. Sim, minha filha, estamos há 3 meses da Black Friday e há 4 meses do Natal. Tá muito perto. Eu sei que muita gente está pensando assim, mas imagina, vai dar tempo. Não vai dar tempo se você não fizer planejamento, porque vender é estratégico. E se você não criar um planejamento que passa por alguns pontos, você vai vender como a maioria das pessoas vende. Vai vender mais ou menos, depois vai falar que o problema está nas pessoas, está no mercado, o problema está no concorrente, no governo, quando na verdade o problema está em você, que não é uma profissional, que não se organizou, que não fez planejamento, que simplesmente achou que, porque eu faço alguma coisa bonitinha, vai vender. Porque é Black Friday, vai vender. Porque é Natal, vai vender e não vende. Quantas e quantas pessoas eu encontro na virada de ano, tristes, moribundas, chateadas, desiludidas, dizendo, não sei se esse negócio é para mim, porque na época que a maioria das pessoas vende muito, eu vendi tão pouco. Mas a questão é, você fez tão pouco também, né? E fazer as peças não significa que você trabalhou muito, porque vender não é fazer peças, vender é estratégia, né? E essa estratégia começa com a primeira aula de hoje, que vai ser a aula de planejamento. Calma que não vai ser um planejamento qualquer. E antes que a gente avance, deixa eu falar uma coisa para você. A série de aulas, a melhor Black Friday da sua vida, é composta por 4 aulas, que eu vou dar agora no mês todinho, tá? Preste atenção. A primeira aula, que é a aula de hoje, é a aula de planejamento, inventário, metas e precificação. Precisamos fazer isso agora, tá? Porque Black Friday é daqui 3 meses. Ou seja, você tem aí 1 mês e pouquinho para organizar tudo e passa rápido, tá? A segunda aula, que vai ser na terça-feira que vem, no Instagram às 9h28, no YouTube às 20 horas, preste atenção. Vai ser como é que você vai criar combinações irresistíveis com aquilo que você já tem no estoque. Porque sim, minha filha, isso aqui é para você que está com o estoque lotado e não vendeu o ano todo. Talvez você não tenha vendido por uma incompetência pessoal. O que é uma incompetência? Você não tem a competência, você não desenvolveu essa habilidade. Né? A pessoa que não desenvolve a habilidade de vender, ela não desenvolveu a competência, ou seja, ela é incompetente. Tá? Então não fique triste quando alguém te chamar de incompetente, porque incompetência é o ato de não se especializar, não desenvolver essa habilidade. E se você não aprender a vender, você é um incompetente em relação à venda, entendeu? Então, as ofendidas que me desculpem, mas vamos estudar para não se ofender quando alguém chamar você de incompetente, entendeu? Então, se você não vendeu o ano todo, foi por pura incompetência, ok? Você me entendeu? Estamos aqui entre mulheres adultas, né? E se você quer ter resultado, bora desenvolver as suas competências. Uma delas, sendo ela a principal, é saber vender. E saber vender não é botar preço, tirar foto e pôr lá. Saber vender começa com planejamento. Entendeu? É muito importante você saber o seu lugar, tá? E não se comportar como uma menina mimada, botando a culpa em todo mundo porque você não vende, tá? Você não vende porque você é incompetente. Ponto. Dito isso, próxima aula, né? Então eu falei, primeira aula planejamento, segunda aula, como é que você vai usar o seu estoque lotado que ficou aí por causa da sua incompetência. Terceira aula, como gerar interesse no cliente, porque não adianta fazer essas duas e não ir lá e instigar o cliente para comprar. Não vai adiantar.
Porque às vezes a pessoa faz o planejamento, a pessoa vai lá e cria os kits, mas ela não se comunica com ninguém. Ela acha que as pessoas vão receber do céu o desejo de querer comprar delas e vai comprar. E não vai acontecer. Você precisa ir lá e cutucar as pessoas de alguma forma. E essa aula de como gerar interesse nos clientes vai ser a terceira aula. Essas primeiras 3 aulas vão ser gratuitas para você. Então, se você vem aqui de terça-feira às 9h28 no Instagram, você tem essa aula gratuita. E se você assistir às 20 horas de terça-feira no YouTube, você vai assistir a reprise da aula gratuita, ok? As 3 primeiras aulas são gratuitas para você. Mas nós temos 4 aulas. Por quê? Planejar é importantíssimo, criar os kits importantíssimo, se comunicar com seus clientes importantíssimo. Mas na hora de vender, se você não sabe vender, é mais um tiro no seu pé. Né? Tem gente que fala, fiz tudo direitinho, mas não vendi. Aí você pergunta, mas qual estratégia de venda você usou? Ah, postei lá, não tem estratégia nenhuma. Entendeu? Por isso que não vendeu. Então tira da tua cabeça que só porque é bonito vai vender, só porque você fez com amor vai vender, só porque você ficou horas a fio, noites a fio costurando vai vender. Isso é mentalidade de costureira, de artesã, pão com ovo. O que é artesã, pão com ovo? É aquela artesã que só é artesã, gente. Que não tem uma estratégia, que não se capacita para fazer a coisa mais importante do negócio, que é a venda. Pura incompetência. Incompetência, o que é mesmo? É a falta de habilidade desenvolvida para alguma coisa. Então, vender é uma habilidade que você precisa desenvolver. Ai, não gosto de vender. Então, vai simplesmente ser artesã e para de perturbar os outros dizendo que você não vende. Porque para vender precisa se desenvolver. Ninguém nasceu sabendo. Lógico que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas isso não significa que não se deve desenvolver habilidades. É uma técnica. Tem passo A, passo B, passo C. É um processo que deve ser feito, ok? Então você que reclama, deixa de ser reclamona, entenda que você é incompetente, vá se capacitar, aplique toda essa capacitação, treine, você vai melhorar. Seu processo de venda vai melhorar e a cada mês você vai entendendo um pouco melhor e vai vendendo cada vez mais. Ok? A última aula, que é a aula de vendas, então eu falei das primeiras 3 aulas que são gratuitas. A última aula, que é a aula de vendas, é uma aula fechada, é a aula de vendas, é a cereja do bolo. Essa aula fechada, eu vou te dar 5 técnicas de vendas irresistíveis, exclusivas para a Black Friday. E você vai pegar todo o seu trabalho, né, o seu planejamento, seus kits, tudo que você fez em relação aos seus clientes naquele período, e vai lá e vai aplicar essas 5 técnicas de venda e vai vender. Quanto você vai vender? Não sei, porque depende de cada uma. Mas que você vai vender muito mais do que no ano anterior, isso vai. Você pode, inclusive, zerar o seu estoque, se você fizer direito. Ou seja, depende mais de você do que de mim. Uma coisa é certa, você vai fazer coisas que você nunca fez. Por isso, você vai ter um resultado que você nunca teve. Tá bom? Só que isso é para quem quer trabalhar. Porque se você quer mágica, você está no lugar errado. Entendeu? Não é mágica. É trabalho. E trabalho dá trabalho. Eu sei que eu estou indo contra muita gente que ensina que vai ser mágico. Tem gente que ensina que você vai ganhar 5 mil sem sair de casa, sem fazer nada. Mentira! Vocês ainda caem nessa? Vocês caem nessa lorota? Eu fico boba de ver como as pessoas gostam de ser enganadas. Trabalho dá trabalho, minha filha. Né? Então para de ficar olhando a grama do vizinho, que a grama do vizinho nem é verde, ele pintou, tá? A maioria tá mentindo. Né? A maioria, não tô falando todas, tá? Escreve aqui, se você tá me assistindo pelo Instagram, escreve Black aqui, que eu vou te mandar o link para você
já fazer a inscrição da aula de vendas. E uma vez que você fizer a inscrição da aula das 5 técnicas de venda para Black Friday, você vai entrar no meu grupo, eu vou te dar o resumo de todas as aulas do mês de agosto, que é a série inteira, a melhor Black Friday da sua vida. Você vai receber lá dentro do grupo, além de todos os resumos, o link de todas as aulas para você reassistir. Você também vai receber 3 scripts de vendas prontinhos para você usar na hora da venda. Você vai receber também um mapa mental com um passo a passo de todas as aulas, para você olhar e saber exatamente o que você tem que fazer, ok? Então assim, ó, essa fase eu tenho que fazer tal coisa, essa fase eu tenho que saber fazer tal coisa. É um mapa mental para você ver, você vai imprimir, botar na tua parede e vai falar passo 1, passo 2, passo 3, que é o resumo do resumo de tudo, né? Então, quer melhor do que isso? Só se eu for fazer a sua Black Friday aí no seu lugar, né? Não dá. Entenderam? Tá bom? A amiga tá perguntando aqui, ó, e é bem legal essa pergunta, ó, quem já é aluna tem essas aulas? Ó, quem já é aluna do método Venda Mais Mesa Aposta, tá? Peraí que tá tão frio que o meu nariz tá... Sabe quando começa a dar querer escorrer? Sabe? Meio coçando a ponta. Quem já é aluna do método Venda Mais Mesa Aposta. O método Venda Mais Mesa Aposta é o curso completo. É o curso. Então, todas as pessoas que fazem parte do curso têm aulas, têm acesso a todas as aulas do curso. Sabe quando você faz faculdade? Quando você faz faculdade, você tem acesso às aulas da faculdade. De todos os anos da faculdade, não é? É o curso. As aulas VIPs, elas são a pós-graduação de uma faculdade. São assuntos isolados, assuntos específicos e faz quem quer. É uma pós-graduação, tá? É um upgrade, é um a mais. E a aula VIP faz quem quer. Ela não está incluída no curso. Por isso que ela é livre para qualquer pessoa que está do lado de fora fazer, tá? Ela é o upgrade, ela é uma pós-graduação de quem já fez o curso ou de quem já está na área, ok? Mas ela não é obrigatória. Dito isso, quem aqui entendeu? Quem aqui entendeu? É assim, né? Você vai fazer faculdade, pós-graduação, faz quem quer, não é? Mestrado faz quem quer. E se quiser, né, tem que pagar a parte. É mais ou menos isso. Muito embora o valor é bem irrisório, né? Vamos começar? Escreve Black aqui para poder participar da aula de venda e receber o resumo de tudo, mais script de venda e mais mapa mental para você aplicar uma melhor Black Friday da sua vida. Vamos começar? Olha só, me responde uma pergunta. Primeira coisa, estamos a 4 meses do Natal. Estamos a 3 meses da Black Friday. Como é que você está? Como é que está o seu negócio? Como é que está o seu lançamento de Natal? E você já planejou a sua Black Friday? Presta atenção. Depois do Natal, a Black Friday é uma das datas que mais vendem no ano. Eu já falei isso para vocês inúmeras vezes. Existem algumas datas do ano que são as melhores datas comerciais do ano. Black Friday e Natal estão na lista das principais, das principais, vai. Se existem 10 datas principais no ano, ela tá ali no primeiro terço. Black Friday e Natal. Então, presta atenção. Se você perder a oportunidade de vender Black Friday e Natal, você vai perder aí uma grande oportunidade de fazer a maior renda que você poderia fazer até no ano inteiro. Tem muita gente que ganha no Natal e Black Friday o que não ganhou o ano todinho. E olha que a pessoa vendeu o ano todo. Entendeu? Então, não fica, vou fazer o ano que vem, vou esperar. Não espera nada. Começa agora. E detalhe, estamos no momento certo, tá?
primeira coisa para fazer uma Black Friday de sucesso é você fazer o seu planejamento. Eu sei que eu falo do planejamento toda vez que a gente vai criar um projeto novo, mas como é que você cria um projeto sem planejar? Tem uma passagem na Bíblia que fala que se você vai construir alguma coisa, antes de você começar a construir, você precisa fazer os cálculos. Você precisa calcular quanto que você vai gastar, quanto que você vai usar de material, quantas pessoas você vai ter que contratar, quanto tempo vai levar. Você precisa fazer o planejamento, porque se você não fizer o planejamento, você vai ficar envergonhado, porque não vai dar certo e você vai ter que parar e abandonar o projeto. Está escrito na Bíblia isso. Se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o dono de todo o ouro e toda a prata, se Ele diz para você planejar quando você for fazer qualquer coisa, quem sou eu para falar que não, né? Então fala para mim aí. Você tá fazendo as coisas tudo da sua cabeça? E é por isso que não tá dando certo. Tá te faltando planejamento. E detalhe, tá te faltando competência. Você entendeu por que toda vez que você quer criar uma coleção e fazer o seu lançamento, com as vozes da sua cabeça, com as dicas que você pega por aí, sabe, não dá certo? Ah, mas fulano fez, deu tão certo, mas você foi lá ver o que a pessoa fez, que você não fez? Entendeu? Então presta atenção, a gente vai começar pelo planejamento. A primeira parte do planejamento, anota aí, tá? Nós estamos falando de planejamento de Black Friday, tá? A melhor Black Friday da tua vida. Talvez você nunca tenha feito uma boa Black Friday, ou talvez você já tenha feito algumas e tenha tido sucesso. Fazendo o que eu vou te colocar aqui, durante as 4 aulas, com certeza você vai ter um resultado melhor do que você teve em todas as outras, tá? Mas lembre-se, o resultado, ele é compatível com o seu nível de envolvimento, ok? Então você não pode ter uma expectativa e a sua realidade não ser compatível com essa expectativa, tá? Entenderam? Tá? Você vai fazer pouco, vai vender pouco. Vai fazer médio, vai vender médio. Vai fazer bastante, vai vender bastante. Mas tem que começar já. A primeira parte do planejamento é o seguinte. Bora escolher a data. Bora escolher a data do seu lançamento, tá? É o lançamento de Black Friday, entendeu? Você não vai fazer um lançamento de coleção. Você vai anunciar a sua Black Friday. Então, a sua Black Friday vai iniciar no dia X. Por que você está falando dia X, Valesca? Se a Black Friday é a última sexta-feira de novembro de cada ano, não é isso? A última sexta-feira de novembro de cada ano é a Black Friday. Porque, minha filha, só uma pessoa abestada vai fazer lançamento de Black Friday na última sexta-feira de novembro. Se você fizer isso, você vai pegar a raspa do tacho, porque todo mundo já vendeu. Todo mundo já vendeu. Entendeu? Começa por aí. Você viu como capacitar é importante? Porque é isso que eu tô te contando agora, que para alguns já é óbvio, mas para a maioria não é. É a diferença entre vender e não vender. Ah, mas a Black Friday não é a última sexta-feira de novembro? Cansei de ver vídeos nos Estados Unidos das pessoas abrindo as portas, as pessoas fazendo compras. Sim. Só que isso é no século passado, né? Porque as pessoas começaram a entender que elas não precisavam vender só naquele dia. Elas poderiam fazer um período mais estendido. Teoricamente, a Black Friday é um único dia. Mas ela poderia esticar isso para uma semana, para 15 dias, para o mês todo. E o que aconteceu? As empresas, as lojas, os empreendimentos, os empresários, as empreendedoras começaram a fazer em datas próximas a essa última sexta-feira de novembro, mas não exatamente
naquele dia, porque chegando naquele dia todo mundo já tinha comprado. Valesca, qual é a data que você indica? Ó, se eu falar uma data para você aqui, todo mundo vai querer fazer nessa mesma data. Então eu vou deixar para você escolher a sua data. E a sua data você pode escolher com até 30 dias de antecedência, se você quiser. Você vai escolher. Então anota aí, vai. Qual é a data da sua Black Friday? E a sua Black Friday ela não precisa ser um dia. Que é a minha sugestão? Sugestão, tá? Porque eu acho que você não tem que estender demais, porque senão você impacta na venda de Natal. Uma semana de ações de Black Friday tá ótimo. Porque você lança num dia, e você passa a semana inteira tratando com aquelas pessoas, mandando mensagens de vendas, porque aí já não são postagens, são vendas, você tá vendendo ali para aquelas pessoas a semana toda. Acabou, na sexta-feira acabou, fim de papo, muda a página, volta para Natal e vai para cima. Entendeu? Inclusive, na aula de vendas, eu vou falar como é que você aumenta o ticket médio de vendas de Black Friday, incluindo, inclusive, itens de Natal, não estando eles na promoção, tá? Porque os itens de Natal não entram na Black Friday. Não entram na Black Friday. Só que eu vou mostrar para você na última aula como é que você vende sua coleção nova, aproveitando, né, o gancho da Black Friday, sem precisar dar desconto. Entendeu? Presta atenção, não me vai queimar coleção nova de Natal em Black Friday. Não seja essa pessoa. E aí você toma prejuízo, tá? Sacou? Então escolha uma data. E isso precisa ser feito agora. Porque a hora que você escolhe a data, você precisa criar as ações que antecedem para poder no dia da venda vender. Tá? Anotou? Vamos para o segundo ponto. Primeiro, escolha a data. Segunda, você tem estoque, não tem? Tem? Porque a Black Friday, o ideal da Black Friday é você trabalhar com o estoque que você já tem. É um erro você querer produzir para vender na Black Friday. Porque a produção, ela incorre em vários outros aspectos. Por exemplo, quando você para produzir, você tem o tempo de produção, você tem o investimento na terceirização, caso você tenha alguma outra pessoa. Você tem o impacto de ter que criar aquela coleção específica. Você gera envolve financeiramente e em relação ao tempo de trabalho, como se você fosse fazer um lançamento novo. E aí, como é que você vai dar desconto em peça que não era estoque parado e sim coisa nova? A Black Friday ela é conhecida em dar desconto. Só que se você está parando para produzir para a Black Friday, aquilo não é estoque que ficou parado. Então, como é que você vai dar desconto se aquilo não ficou encalhado? Aquilo gerou custo igual à coleção nova. Não faz sentido você que não tem estoque nenhum querer fazer Black Friday. A não ser que você esteja começando agora e queira testar o seu público. Aí tudo bem, porque aí também você vai fazer uma coleção pequenininha, né? Só ali para testar público. Mas se você já está no negócio, só vale a pena se você tiver um bom estoque para vender. E esse estoque é oriundo do que vai ficando das coleções passadas que você foi lançando. Tá? Tem gente que... Eu fazia muito isso, então eu lançava algumas coleções no ano, e aquilo que sobrava das coleções que eu não vendia, eu não ficava colocando para vender o tempo todo a mesma coisa. Eu guardava. Tirava aquilo de cena. Quando chegava na Black Friday, eu trazia de volta, tá bom? Então só faz Black Friday se você tem estoque. Tá? É dica, gente. Precisa ser assim? Não precisa ser assim. Mas é uma dica. Porque se você não tem estoque, sinceramente, foca no Natal. Entendeu? Se você não tem estoque, foca no Natal. Não, Valesca, mas eu tenho muito tecido aleatório.
Tem muita gente que compra tecidos aleatórios. Ela não estava projetando uma coleção, ela foi comprando e tem lá uma tonelada de tecidos aleatórios. Você que tem uma tonelada de tecidos aleatórios, talvez seja interessante você fazer a produção para uma Black Friday, já que o que você tem não vai servir para fazer uma coleção específica. Porque você, na sua inocência, saiu comprando, sem planejamento. Para você talvez faça sentido. Tem gente aqui que tem um monte de tecido que saiu comprando de forma aleatória porque não planejou, não sabe comprar, não sabe criar as coleções e comprou. Se tem, talvez seja interessante você fazer uma produção também dessa mesma forma para Black Friday. O objetivo é você diminuir, acabar com esse estoque e ter de volta o retorno financeiro que você investiu. Tem muita gente que tem muito estoque e acabou que não tem dinheiro agora para investir em coleções atuais. Então você precisa ter o retorno desse dinheiro para você poder reinvestir, não é? Faz sentido para você fazer isso na Black Friday. Entenderam? Então, primeira coisa, escolha a data. Segunda coisa, baixe todo o seu estoque. Pega o seu estoque e baixa mesmo. Põe na mesa e vamos fazer um inventário. O que é inventário, gente? Inventário é você numerar tudo que você tem, né? Você vai catalogar todo o seu estoque, tá bom? Você vai catalogar. Um exemplo, tá? Você vai lá no seu armário, vai colocar na mesa. Você vai contar quantos americanos você tem, no caso de mesa aposta. Quantos guardanapos, quantos porta-guardanapos. Você vai numerar. A primeira coisa é numerar. Eu tenho 50 americanos, 30 capas de suplá, 10 caminhos de mesa, 100 guardanapos, 80 porta-guardanapos. Isso é fruto de tudo que aconteceu no ano que não foi vendido. Numere, tá? Essa é a primeira fase. Quarto ponto, tá? Faça a precificação, né? Como é que você reprecifica? Precisa reprecificar para poder colocar na Black Friday. Quem aqui fez a aula de precificação lucrativa? Quem aqui fez a aula de precificação lucrativa? Conta aqui para mim. Lá na aula de precificação lucrativa, eu mostrei para você como é que você precifica no detalhe. E eu não vou agora falar sobre isso, entrar no detalhe, tá? Mas lá eu falo para você como é que você precifica e mostro a 100%, a 200%, a 300%. Eu mostro para você que, por exemplo, você não tem lucro e sim prejuízo quando você precifica 100%. Quem viu isso? Eu provei para você, eu mostrei, né? Por isso que quem é costureira, quem é artesã, sempre toma muito prejuízo. Ela não ganha dinheiro, porque ela vai lá, ela fala assim, eu vou fazer um preço justo. E aí ela bota uma precificação de 100%. 100% não cobre, só cobre os gastos dela, ainda dá até um pouquinho de prejuízo. Você viu isso? Então, olha só, para você precificar a sua peça de estoque, precificar para Black Friday, você precisa primeiro entender quanto é que foi a precificação daquela peça. Né? Quando você fez a precificação daquela peça, quanto é que ficou? Qual era a sua margem de lucro? Você precificou a quanto? Tá? Então presta atenção. Se você não fez aula de precificação, faça. Porque se você não sabe precificar, você vai tomar prejuízo. Porque 100%, precificando a 100%, com margem de 100%, é prejuízo. Parece que não, mas eu provei para você, eu mostrei que é. Quem teve lá, quem viu, entendeu. Ah, mas não é justo, não acho justo. Filha, vai fazer conta. Deixa de ser incompetente. Povo não quer estudar. Aí fica, nossa, mas está precificando a 200%, não é justo. Vai estudar, criatura. Porque 100% é prejuízo. Porque você não sabe fazer conta. Criatura. Entendeu?
Você que não sabe precificar, você que fica falando que o preço tem que ser justo, vai estudar, que você vai ver que 100% é prejuízo. Ponto. Faz a aula de precificação. Aula VIP de precificação, por favor. Saia desse limbo que é ser uma artesã ou uma costureira que faz preço justo. E o preço justo é super injusto para você, criatura. Tá? Vai lá. Dado bronca dada, você vai pegar a sua peça precificada e vai avaliar. Precifiquei com um valor menor do que 200%? Se você precificou com um valor menor que 200%, você não vai ter lucro na venda da Black Friday, mas você vai recuperar o dinheiro que você investiu. Presta atenção! Se você precificou as peças no passado no valor menor que 200%, você não vai ter lucro fazendo a Black Friday, mas você recupera o valor investido para você aí sim investir com sabedoria, conhecimento, capacitada para ter lucro de verdade. Porque a maior dor de quem está com estoque lotado não é não ter tido lucro, mas é não ter aquele dinheiro empatado de volta. Para fazer direito agora. Para saber comprar. Para saber exatamente como criar as coleções matadoras, que vão vender de verdade, ao invés de ficar comprando tecido aleatório, que não combina com nada. Gente, eu recebo mensagem praticamente diária de gente falando assim, eu tenho estoque de tecido que eu fui comprando, mas nada combina com nada. É lógico, criatura. Você foi comprando aleatoriamente, sem nenhum planejamento. Entendeu? Agora é diferente, porque quem faz isso é artesã, é costureira, gente, de bairro. Você vai no ateliê de costureira de bairro, você entra, a sala dela é lotada de tecido aleatório. Nada combina com nada. E ela não consegue vender. Porque ela não sabe fazer. E aí quando ela vai precificar, ela pensa, paguei R$20 no metro esse tecido. Me dá 30 que tá tudo certo. Não! Não é assim. E o seu trabalho, e o tempo que você gastou, e a linha, e a energia, o curso que você fez, e a sua margem de reserva, e tudo aquilo. Aonde fica? Você tem prejuízo fazendo isso. Então, se você precificou aquelas peças abaixo de 200%, você vai recuperar o seu dinheiro investido. Mas você não vai ganhar dinheiro em cima. Mas tá tudo bem, você vai recuperar para fazer direito. Tá bom? Agora, se você já é uma aluna mais antenada, já sabe precificar, já entendeu como é que funciona, e precificou de 200% para cima, você pode, inclusive, ter um bom lucro. A margem de lucro vai ser menor, mas você vai ter lucro, tá? Então, assim, você pode dar um desconto que pode ir até 60% na sua peça. Entendendo que nem todo mundo vai ter lucro. Uma parte vai ter um pequeno lucro, a outra parte vai só recuperar o dinheiro investido. Quem aqui entendeu? Quem aqui entendeu, por favor, levanta a mão. Como é que eu faço, Valesca? Isso aí, cada um vai ter que fazer a sua conta, né? Mas você precisa entender o princípio básico, que é a precificação. Fala pra mim aqui quem entendeu. Quem aqui já sabe precificar? Quem aqui já sabe precificar? Ai, que bom que vocês entenderam, fico feliz. Senta o bumbum, faz a sua continha, faz uma conta meio geral, assim, ó. Não precisa ficar fazendo conta de peça por peça, tá? Por exemplo, americano. Quanto eu gastei para fazer esse americano? Quanto que eu precifiquei? Precifiquei menos de 200%?
Então eu consigo dar um desconto para ter de volta o valor dessa peça. Talvez não consiga ganhar o lucro da peça, mas eu consigo trazer de volta o valor investido porque ela encalhou. Ah, esse aqui, essa capa de suplá, eu precifiquei acima de 200%, a partir de 200%. Então eu consigo dar um desconto e mesmo com o desconto ainda ter uma margem de lucro. Entendeu? Ainda ter uma margem de lucro. Então você traz o valor investido de volta e ainda tem um lucro que não é um lucro total, mas é um lucro parcial em cima da peça. Ok? Ó, olha só a pergunta aqui, ó. Se eu fiz precificação de 200, eu posso trabalhar com desconto de 60? Pode trabalhar com desconto de 60, que você ainda tem uma margem de lucro pequena. Mas na aula de vendas, eu vou mostrar para você, na aula de vendas, uma tabela para você trabalhar. Porque assim, se você for dar 60% em tudo, você vai ficar muito restrita, né, no lucro. Você não precisa dar 60% em cima de tudo. Você pode criar uma tabela progressiva para sua Black Friday. Mas eu vou falar sobre isso só na aula de vendas. Tá bom? Então, na Black Friday, você pode chegar até 60%. Mas você não precisa fazer tudo a 60%. Inclusive, isso é burrice. Você pode trabalhar de uma forma progressiva através de uma das estratégias que eu vou te passar. Tá bom? Até 60%. Lógico. Tá? Mas faz as contas aí para ver se tá batendo. Marido em casa é complicado assistir a live de hoje. Ué, mas ele tá te segurando? Você tá dando banho nele, amiga? Entra no quarto, fecha a porta e fala, ô, ser humano, me esquece agora, tô na minha aula. Hein? Pensa. Pensa, hein? Fia, se você não consegue assistir uma aula porque o marido tá perto, você acha que você vai conseguir vender? Para pensar na sua situação. Sem ofensa, tá? Só pra você pensar. Nilce me chama. Amiga, manda mensagem lá pra ela, tá? Não é? Hoje tá... Tem dia que a gente acorda assim, né? Mas é sem ofensa, assim, sem ofensa mesmo. Mas é só pra você, tipo... Às vezes as pessoas não sabem porque que elas não desenvolvem. Gente, se meu marido entrar aqui, eu já mando um olhar fulminante pra ele, ele já cai duro. Porque eu tô dando minha aula, o que é? Tá louco? Entendeu? Não é? Gente, a gente precisa ter o nosso espaço. Nosso marido é o nosso companheiro, ele não é um adversário. E você não é empregada, né? Pelo menos aqui não funciona assim. Não é, Raquel? Não é? Pelo amor, né? Mas desculpa, tá, amiga? De repente, seu marido é uma pessoa que precisa da sua ajuda e a gente tá te trolando aqui, né? Se o teu marido é um homem que precisa da tua presença porque ele tem algum tipo de deficiência, me perdoa, tá? Eu entendo, eu sou fisioterapeuta. Tem muitas mulheres que cuidam dos maridos, dão banho no leito, limpam, né? Enfim, dá comidinha na boca. Talvez seja o seu caso. Me perdoe. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Vamos voltar aqui, ó. Ó, falamos no planejamento, tá? Falamos sobre a escolha da data. Falamos sobre baixe o seu estoque. Eu posso pedir uma coisa? Ah lá, tranquilo, amiga, é carrapato mesmo. Amiga, bota inseticida nesse homem. Ah, para. Né? Chega pra lá, né? Fala pra ele, senta do meu lado e anota tudo, já que é carrapato, né? Senta aí, anota. Entendeu? Bora lá. Escolheu a data? Eu quero que você baixe o seu estoque hoje, essa semana no máximo, ó. Por favor, tá? Por favor.
Não fica enrolando. Pega tudo que tá lá, desce. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas é preciso fazer isso. Faz a reprecificação de uma forma geral, tá? Não vai ficar fazendo peça por peça. Americano custa mais ou menos quanto? Tanto, de acordo com a sua precificação. Eu vou dar um desconto de quanto? Quanto que eu posso dar de desconto para ter lucro ou pelo menos para ter de volta o valor da peça, tá? Entenda uma coisa, se você não vendeu o ano inteiro, porque você não desenvolveu a competência da venda, né? Você também vai ter que chegar ali na venda de Black Friday e não vai poder cantar de galo, né? Você quer o dinheiro de volta, então não adianta você ser miserável. Gente, chega na Black Friday e tem gente que quer dar desconto de 5%. Por favor. Tá? Não dá na Black Friday para você ser miserável. Você realmente, para atrair as pessoas, você vai ter que fazer um negócio muito bem feito. O desconto tem que ser bom e o kit tem que ser irresistível. Inclusive, nós vamos falar de kits irresistíveis na próxima aula. Você entendeu? A pessoa tem que olhar e falar: caramba! Tudo isso por só isso? É isso que a pessoa precisa pensar, tá? E aí vem as estratégias de venda para você vender bastante. Na última aula, tá? Olha só. Agora, você cria um enredo para sua Black Friday. Lembra que na aula de Natal eu falei de você criar uma história de Natal? Então, na Black Friday é mais ou menos a mesma coisa. Você vai criar um enredo para a Black Friday. Você não vai criar uma história para Black Friday, mas você vai criar um enredo. E esse enredo, a gente vai falar sobre isso, presta atenção, tá? A gente vai falar sobre esse enredo em como gerar interesse para o cliente comprar na terceira aula, tá? Então, na terceira aula desse mês, onde eu tô falando da melhor Black Friday da sua vida, nós vamos falar de como é que você cria um enredo para envolver o seu cliente e deixar ele com muito desejo de comprar os seus kits de Black Friday. Tá bom? Presta atenção que eu não falei peças, eu falei kits. E isso é uma dica de ouro para você que vai fazer venda de Black Friday. Peças ou kits. É o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então é muito importante você criar um enredo para gerar muito desejo. E o enredo não é uma história. O enredo são gatilhos mentais mesmo, que nós vamos desenvolver. Eu vou te dar várias ideias de como é que você traz essa pessoa para gerando desejo para que ela faça compra na Black Friday, independente dela ter comprado ou não no Natal, tá bom? Precisa estar atenta a isso. São técnicas de venda que você pode aplicar em outras vendas depois, tá bom? E por fim, hoje você precisa começar a fazer um inventário da sua coleção toda, tá? Das suas coleções passadas toda. É importante você descer tudo, é importante você dar uma geral em tudo, catalogar, né? Numerar. Quando eu digo numerar, é contagem mesmo, né? 50 americanos, 30 capas de suplá, 10 caminhos de mesa, tantas toalhas, quem tem aí pano de prato, tudo que você tem, que você quer envolver nessa Black Friday, tem que ser agora inventariado e reprecificado agora. Na última aula, eu vou falar como é que você vai aplicar as técnicas de venda e vou falar sobre as porcentagens também. Mas isso eu vou deixar para a última aula. Agora, a sua tarefa agora você precisa ter uma data para sua Black Friday, você precisa essa semana inventariar tudo. Na próxima aula a gente vai sentar e a gente vai criar kits irresistíveis com o que você tem aí. Na outra aula nós vamos, então, criar um enredo para que daí a gente crie as estratégias de venda juntas. Quem aqui tá comigo? Você entendeu que não dá para fazer as coisas do jeito que você estava fazendo antes? Que é por isso que você não vende? Quem entendeu aqui, por favor, fala comigo. A amiga dizendo que tenho filhos carrapatos. Amiga, eu não dou conta de nada carrapato na minha vida. Nada. Sabe assim?
Ó, conta aqui pra mim. Entenderam? Ó, eu preciso saber se você entendeu tudo. Coloca aqui pra mim, se você entendeu tudo, escreve aqui pra mim qual é o primeiro passo dessa semana. O que você vai fazer? Primeiro passo do planejamento dessa semana. O que é? Coloca aqui. Para a melhor Black Friday da sua vida, qual é o primeiro passo? Mara Mesa Aposta. Ô Nilce, conversa com a Mara aqui. Mara, você nem precisa ser ex-aluna. Você sabia que você pode ser uma aluna vitalícia? E ter acesso a tudo o que temos hoje, porque tem muita novidade? Amiga, a Nilce vai conversar com você. Vem. Você não está entendendo o que é ser uma aluna vitalícia sem precisar comprar curso de novo, hein? Definir a data, olha lá, ó. A amiga já falou. Primeiro passo é definir a data. Ó, desculpa aqui. Entrou uma ligação, tá? Primeiro passo do planejamento é escolher a data. Isso. Qual que é o segundo? Ó, vocês estão lindas, tá vendo? Essa semana você precisa escolher a data. Hoje você precisa escolher a data. Segundo passo, qual que é? Amiga, se livrar dos carrapatos. Olha lá, ó. Inventário. Desce todo o estoque. Estoque de peça pronta, pá. Estoque de tecido, se você tá com tecido encalhado. Porque aí você tem que descer o pau na produção agora. Entendeu? Quem tem tecido encalhado, tecido que você comprou aleatório, é agora. Agora já. Já desce, já vai cortando, já vai fazendo, porque você vai passar tudo isso para, né? Para o bom uso de alguém. Entendeu? Planejamento e inventário. Qual que é o terceiro passo? Qual que é o terceiro passo? Conta aí pra mim. Quero ver se você tá boa. Você tá anotando. Quero ver se você tá anotando. Ó, as amigas estão esquecendo. Precificar é o quarto. Ó, terceiro passo é você catalogar. Catalogar. Eu tenho tantas peças desse, tantas desse, tantas desse. Então, antes de precificar, você vai catalogar, separar. Né? Então, aqui nessa pilha só tem americano, aqui nessa pilha só tem caminho de mesa, aqui nessa pilha só tem guardanapo, aqui nessa pilha só tem porta-guardanapo. É catalogar, numerar. Não importa a estampa, você vai só numerar, tá? É importante, entenda que é importante que você tenha essa numeração. Você vai entender na aula que eu vou te dar na próxima semana, tá? Então, primeiro precisa numerar, catalogar. Tantos americanos, tantas capas de suplá, tantos guardanapos. É importante. Catalogue e separe. Deixa cada macaco no seu galho, tá? Não misture. Aí você precifica. E vai precificar por categoria. Reprecificar. Você vai reprecificar por categoria. Gente, precisa anotar essas coisas, tá? Para depois você, na hora de criar os kits, não fazer caquinha, tá? E agora, depois, ó, você já deu a data, você já desceu o estoque, você já catalogou, você já reprecificou, até babei. E agora você precisa fazer o quê? O quê? Criar um... Conta aí pra mim. Criar um... Cadê vocês? O que eu falei pra você? Que a gente vai falar enredo. Aí, aleluia! Criar um enredo.
Enredo não é uma história. Enredo são vários tipos de abordagens. Não é tema, não é tema. Enredo não é tema. Vários tipos de abordagem com gatilhos mentais para tocar no coração da pessoa, para ela querer comprar de você de alguma forma. A gente vai criar enredos para falar com essas pessoas, ok? Enredo não é história. Enredos são pequenos fragmentos, né? Que vai envolver todo mundo, de várias formas diferentes. Vamos criar um enredo que vai falar com as pessoas, tá bom? Gerar desejo no coração delas, tá? E, por final, eu falei para você inicie hoje o seu inventário, tá bom? Ó, presta atenção aqui. Na próxima aula, nós vamos falar como é que você vai criar kits irresistíveis com o que você tem no estoque. Mesmo que seu estoque seja o mais aleatório possível, tá? É muito mais fácil trabalhar com estoques bem organizados e que antes tiveram planejamento para serem criados as coleções. Mas caso não seja o seu caso, calma, a gente consegue criar kits mesmo com, com peças que não são tão amigas, tá? Calma, confia. Mas daqui para frente, por favor, quando você fizer as suas coleções para vender, vamos fazer com consciência, vamos fazer com planejamento, vamos fazer com combinações perfeitas, vamos fazer com direcionamento, para que quando sobrar, se sobrar, na hora da gente criar um kit irresistível para Black Friday, a gente não tenha tanto trabalho assim para criar um enredo que fale com a pessoa de um jeito que ela nem vai ver que nem tá combinando. Entendeu? Porque é isso. Tá? Esse enredo vai... Eu não vou falar de enredo, porque senão eu vou falar sobre a terceira aula. Não posso. Deixa que eu vou falar na terceira aula sobre como criar, gerar interesse e desejo nas pessoas. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. Tá? Você já percebeu que na Black Friday você compra até o que você não quer? Você já percebeu? Quem aqui na Black Friday já comprou um negócio que nunca usou? Porque chegou lá e recebeu um gatilho mental assim de que aquilo ia mudar a sua vida e que estava tão barato, gente, que eu vou levar. E chegou e nunca usou. É isso. A diferença é que a gente não vai vender uma coisa que a pessoa nunca vai usar. Mas possivelmente, talvez, ela jamais compraria aquilo. Daquela cor, daquela estampa, daquele jeito. Se fosse para pagar valor integral, entendeu? Só que não significa que ela não vai usar. Entende? Ela vai usar, porém, não como peça principal ali do dia a dia dela. Ela vai comprar para dar para a cunhada dela, entendeu? É isso. Calma. No dia da venda a gente vai falar sobre isso. E na semana que vem, que vai ser a aula de como fazer as combinações irresistíveis. Ó, eu falei irresistíveis, eu não falei matadora, né? Você entendeu? Você vai criar kits irresistíveis. Ninguém falou de kit matador. Pode ser matador? Pode ser matador. Quem vai vender kit matador na Black Friday é quem já tinha isso no seu negócio anteriormente. Mas você que é artesã e costureira aleatória, cheio de estoque aleatório, a gente vai trabalhar com a outra realidade. Mas a gente vai vender. E daqui pra frente, pega aqui na minha mão, pega aqui. Segura aqui. Não me compra mais tecido só porque você achou bonito. Não vai comprando. Vamos fazer planejamento de compra. Vamos fazer as combinações perfeitas dos kits matadores. Vamos planejar esse seu lançamento. Para você não ficar desse jeito no final do ano. Achando que ninguém te ama, ninguém te quer. E que ninguém te valoriza. Porque você é incompetente. Entendeu? Chega com isso, hein? Tá bom? Dito isso, você que está aqui me assistindo pelo Instagram, escreve Black para poder participar
de todas as aulas, incluindo a aula de venda. 5 técnicas de venda para zerar o seu estoque nessa Black Friday, onde você vai receber o resumo de todas as aulas gratuitas, mais 3 scripts de venda para vender na Black Friday, mais um mapa mental, mais um grupo VIP para eu tirar suas dúvidas durante aí uns 10 dias depois da aula, tá bom? Escreve Black aqui. E se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar um link dessa aula aqui embaixo. Saiba que essa aula é a 4ª aula, né? O link é para a 4ª aula, todas as outras são gratuitas. E se você também quiser a aula de precificação, eu vou deixar aqui embaixo. E se você quiser a aula de histórias que vendem, eu vou deixar aqui embaixo também para quem está no YouTube. Se você está me assistindo no Instagram, é só pedir pelo direct que eu te envio também. São aulas acessórias, tá? São coisas que vão se complementando. Ah, mas toda vez eu vou ter que comprar uma aula? Você não tem que comprar nada. Você pode viver na sua pura ignorância, que tá tudo certo. Você pode ser incompetente feliz e tá tudo maravilhoso, tá? Mas não me vem encher o saco falando que você não vendeu no final do ano, que eu vou lembrar você que você é a maior muquirana do mundo que não quer investir no seu negócio, mas gosta de reclamar, falar mal dos outros e encher o saco. Entendeu? Sacou? Parece que eu não tomei meu remédio hoje, né? Tô meio agressiva, né? Mas é isso mesmo. Porque a gente recebe aqui sabe assim, ó? Aí você vai ver a historinha da pessoa, é sempre a mesma. Não seja essa pessoa, minha filha. É importante que você empreenda de verdade. É importante que você saia dessa posição de vitimismo. É importante que você entenda que competência é uma habilidade que você deve desenvolver. É importante que você saiba que o mundo não está contra você. A única pessoa que está contra você é você. Que ao invés de estudar, investir em você, quer falar mal, quer encher o saco, quer reclamar. Entendeu? Por favor, sai deste lugar. Vem aulinha, valorzinho de, né? Fia, valorzinho de McDonald's. Nem feira você faz com esse valor. Então, me desculpa, vai estudar, tá? Olha lá, ó. Ô Mara, vou pedir pra Nils te chamar, viu? Porque tem tanta novidade aqui no curso, minha filha, que você não pode ficar de fora. Sem contar que você, como ex-aluna, pode voltar a se tornar aluna vitalícia sem precisar comprar curso de novo. Acesso à plataforma Cine Divino Arranjo com o curso inteiro atualizado, com muito material novo, tá? Mas as aulas VIP são a pós-graduação, a gente vai fazendo a parte, tá? Histórias que vendem. Ô, Sônia, precisa pedir no direct ou lá pra Nilce, no nosso suporte. Tá bom? Ó, a aula terminou. Acabou. Semana que vem estamos aqui de volta. Ó, um beijo. Até mais. Que Deus abençoe.